Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. BrisaNet, levando o mundo até você. Gente, vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Vamos falar sobre a cultura do cancelamento. Você deve já ter ouvido falar sobre isso e com certeza você já deve ter se deparado com isso através das redes sociais. Seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, seja em qualquer outra rede social. Se fala muito, ainda mais em voga por conta dessa situação do reality show que está acontecendo lá da Globo, né? O BBB. Essa história da cultura do cancelamento e situações dessa cultura de cancelamento que podem provocar até mesmo transtornos psicológicos, né? E como é que a gente pode conviver com tudo isso? Que cultura é essa? Que nova onda é essa que está aparecendo no país e que a gente precisa discutir, debater, entender, pelo menos entender, conhecer, saber o que é, né? E eu convidei a doutora Liliane de Siqueira, advogada, sempre está aqui conosco debatendo temas importantes no ponto de vista, e o nosso amigo bacharel em psicologia, o Marcos Vinícius, para conversar um pouquinho para a gente sobre os impactos disso na saúde mental também. Vou conversar com a doutora. Doutora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Vamos falar hoje sobre cultura do cancelamento. Tem sido, vamos dizer assim, um dos principais assuntos na internet depois do começo aí do reality show. E a gente precisa primeiro entender o que é essa cultura do cancelamento, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Telespectadores e ouvintes, essa cultura do cancelamento é uma coisa muito nova para a gente, né? Com o advento aí da internet, boom das redes sociais, junto com o pessoal da lacração, veio essa coisa da cultura do cancelamento. Então, assim, a opinião pública vai para cima de determinadas opiniões que são expostas, principalmente esses reality shows, né, que as pessoas, nesse tempo de pandemia, mais ainda, estão mais... super expostas, né? Assim, os reality shows, principalmente o Big Brother e a Fazenda, são, na TV aberta, eles têm mais telespectadores. Então, as pessoas comentam muito nas redes sociais e fora das redes. E nas redes sociais tomam uma repercussão maior, porque existe a história do deixar de seguir, né? Uhum. Então, assim, a gente, observando esse caso específico do Big Brother Brasil, já tem participante que em 2 dias perdeu 200 mil seguidores. Então, fica muito evidente essa situação do cancelamento. Fora as vozes que se levantam contra e a favor, né? Mais contra no caso do cancelamento. A gente tem essa situação da Carol Conká, que aparentemente cometeu um crime de ódio, seria um ato xenofóbico, né, contra a participante que, salvo engano, é da Paraíba, a Juliette, até uma colega advogada, porque a gente aqui do Nordeste tem esse jeito mesmo, de falar alto, de ser muito expansivo, de falar gesticulando, doutora, pegando, tocando nas pessoas. Em linhas claras, o que é xenofobia, esse nome? Xenofobia, o que é isso? A gente tem o crime de xenofobia, é um crime de ódio, né? É uma forma de preconceito contra pessoas de regiões ou de nações diferentes. É um crime contra as pessoas em virtude da origem delas. Então, no caso da Carol Conká e da Juliette, seria em relação, porque a Carol Conká é de Curitiba, é do Paraná, né, salvo engano, e a Juliette é da Paraíba, e ela falou, tipo, que esse povo tem um jeito de falar diferente, a cultura dela, eu sou mais educada. Então, já houve um preconceito aí, porque a forma de expressão não necessariamente é uma falta de educação, né? A gente tem realmente culturas que são mais reservadas. Aqui no Brasil, como um todo, a gente é mais afetuoso, a gente abraça, a gente dá 2 beijinhos. Tem regiões que são 2 beijinhos, outras é só um beijinho, né? O pessoal do Japão, por exemplo, eles não gostam de tocar nas pessoas, né? Enfim. E quando ela faz essa abordagem, né, essa implicância com a outra participante, que seria pelo fato dela ser do Nordeste, que lá a cultura deles é essa, e ela fala isso de forma a ridicularizar, a discriminar mesmo essa cultura, então seria um crime de xenofóbico, né, um crime de ódio. Uhum. Importante lembrar que é crime. Não só a xenofobia, como a intolerância religiosa também, que, salvo engano, teve um momento lá em que ela demonstrou isso com outro participante, quando ela ficou questionando, cadê teu Deus, não sei o quê.
E também a intolerância em virtude das opções sexuais. Então, assim, são vários tipos de crimes que estão dentro dessa seara dos crimes de ódio. Nesse caso que a gente estava analisando inicialmente, da Carol Conká em relação a Juliette, a participante Juliette, seria de xenofobia. Certo? E esses crimes de ódio, doutora, eles são muito mais comuns do que a gente imagina. E agora com as redes sociais isso toma uma proporção ainda maior, né? A senhora, essa seara do mundo do direito, como é que a gente consegue, eu não sei se combater ou como é que a gente consegue lidar com isso, né? Com essa cultura do ódio através das redes sociais? Porque tem aquela história, eu tenho minha rede social, eu digo o que eu quero, eu faço o que eu quero, mas não é bem assim, porque a internet é lugar sem ninguém estar olhando, né? Elistênio, eu acho assim que a internet, ela é o mundo. Ela é um mundo, né? Assim como tem as coisas boas, tem as ruins. E mesmo uma situação tão complicada como essa, eu acho importante, por mais que esteja sendo abordado de uma forma, por exemplo, está acontecendo ataque xenofóbico, por exemplo, no Big Brother Brasil. Isso é ruim, o ataque é. Mas é importante porque chama para o questionamento. Então, todo mundo vai discutir isso, e aí você vai ter o outro lado, né? Você vai ter que ouvir o outro lado. Então, que a gente comece... Porque se isso está lá, é porque está aqui do lado de fora também. As pessoas levam lá para dentro o que está aqui fora. Então, acho que esse é o momento oportuno para a gente começar a discutir. A gente tem muita mania aqui de botar as coisas em panos quentes, né? Fazer de conta que nós não somos... Brasileiro não é preconceituoso. Não é preconceituoso como? Você vai do Nordeste para o Sul, muitas vezes você é discriminado. Se você é homoafetivo, você é discriminado. Se mata muito gays, muito travestis, muito transexual. No Ceará, principalmente, não somos preconceituosos, né? A gente tem casos de templos religiosos sendo destruídos, queimados, violados. Então, a gente não é preconceituoso. É importante, assim, eu acho que é importante que as máscaras caiam, principalmente nos realities, porque está mostrando quem somos nós. De uma forma ou de outra, seja em que tipo de manifestação se apresente esse preconceito, todos nós temos alguma espécie de preconceito. Muitas vezes cultural, não é nem culpa da gente, mas é preciso fazer essa desconstrução, né? Então, eu acho que o Big Brother ele vem para contribuir. Se a gente souber conduzir esse debate, ele vem para contribuir. Até que ponto nós não estamos aqui fora, né? Repercutindo da forma errada aquele conteúdo que está sendo posto na TV aberta e reproduzindo esses comportamentos. Pois é, e é esse debate que a gente quer propor aqui também no Ponto de Vista. Se você quiser participar, colaborar conosco, deixar a sua opinião, pode mandar aqui no Zap, tá? A gente vai passando aí a sua opinião e também o seu questionamento para os nossos convidados. Marcos, obrigado por ter aceito assim tão pouco tempo o nosso convite, porque esse tema surgiu hoje de manhã aqui na redação e a gente achou interessante de conversar, porque o assunto da rede social é isso no momento. Eu queria te perguntar quais são os impactos que, por exemplo, a pessoa que sofre com xenofobia, que sofre com preconceito racial, pode ter em relação ao seu psicológico, né? Como a pessoa pode receber isso e tratar, ainda mais nesse momento de internet, como é que a gente consegue conviver com tudo isso? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço. É sempre bom a gente tratando sobre questões sociais, né? Abrindo espaço para a gente conversar acerca disso, né? Porque é isso que faz com que essas posturas sejam desmistificadas e, consequentemente, diminuam a sua prática, né? Uhum. E aí, o cancelado, né, como você coloca, ele sofre diversas consequências, né? Sejam elas na magnitude psicológica, que é um fator extremamente acontecente, que acontece muito. Então, aí, o sujeito ele sofre de diversos transtornos, pode se considerar, né? Vem a questão da ansiedade, a questão de uma depressão, enfim. São diversos os pontos que acomete o cancelado, no caso, né? Doutor, a gente pode combater, porque assim, essa história do cancelamento você cometeu um erro e por conta desse erro eu não vou mais te seguir, eu não vou mais te acompanhar, você para mim não... Hoje é muito fácil a gente julgar as pessoas, né? Todo mundo julga todo mundo, ainda mais com a rede social. Até que ponto esse julgamento vai? Entendeu? Porque, no caso, em tese, do ponto de vista, que houve um rapaz que cometeu uma situação dentro da casa que todo mundo passou a julgar ele a rigor daquela situação, que acabou virando uma bola de neve.
E o erro, claro, todo mundo é ser humano, todo mundo erra, todo mundo comete erros. Até que ponto essa cultura do cancelamento ela pode prejudicar e trazer problemas até mesmo psicológicos para a saúde mental mesmo das pessoas? Vou só complementar aqui, pegando esse gancho, lembrando que na edição anterior teve um participante, Vitor Hugo, acho que quem acompanhou o Big Brother relembra. Ele teve sérios problemas, inclusive, acho que ele é até psicólogo também, alguma coisa assim, mas ele teve sérios problemas porque ele foi um dos principais cancelados, né? E muito problema mesmo, parece que pensou até em suicídio, alguma coisa assim, em virtude desse cancelamento. É importante a gente lembrar que o Big Brother, assim como todos esses realities, eles são jogos, né? Então a manipulação ali, ela acontece desde a escolha dos participantes. Então, a produção, as pessoas que fazem essa escolha, ela escolhe os participantes visando que quem vai gerar mais conteúdo, mais entretenimento, mais discórdia, que é isso que chama a atenção pública, que chama a audiência, né? Então a manipulação acontece desde a escolha dos participantes até o final do jogo. Então, na edição, com as imagens que são mostradas favorecendo ou não os candidatos preferidos da produção, né? E os próprios participantes lá dentro se juntando, formando grupinhos e pegando pontos negativos de determinados participantes, né, concorrentes, para poder criar toda uma situação e queimar lá dentro essas pessoas. E aquilo ultrapassa as fronteiras do estúdio, do reality, e vem, né, para a internet, o tribunal da internet, e causa toda essa situação. Eles, quando vão para lá, eles estão muito bem orientados, eles têm um contrato que eles assinam, eles sabem, como pessoas públicas ou não, porque tem pessoas que são públicas e tem um pessoal da pipoca, né? Eles sabem o risco que eles estão correndo de sofrer esse tipo de coisa. Tem o ônus, tem a exposição, que pode ser bom para alavancar uma imagem, mas se essa imagem não for boa, também pode prejudicar uma carreira. A gente está vendo aí, no caso da Carol Conká, por exemplo, já se está cogitando que ela teria participações em festivais canceladas, que perderia dinheiro no final das contas por conta de estar sendo cancelada, de estar se mostrando uma pessoa diferente daquelas que as pessoas esperavam na TV. Então, assim, do ponto de vista jurídico, é importante que a gente pare para pensar a opinião, a liberdade de expressão, ela não está acima de tudo, né? Acima de tudo só Deus. Então, assim, eu posso expor a minha opinião, mas sempre preservando o direito do outro, a honra do outro. Eu não posso simplesmente expor minha opinião de uma forma que vai atentar contra a honra, contra a dignidade das pessoas. Então, o limite é esse. Vamos debater ideias, né? A partir do momento que eu quero exercer o meu direito de liberdade de expressão para prejudicar outra pessoa, ali não é mais um direito meu. Certo? Então, a gente tem que ter sempre esse limite, né? Exercer com muita responsabilidade, porque a liberdade de expressão, ela não é só um direito, ela é uma responsabilidade também. Ela puxa para a gente essa responsabilidade. Até onde o que eu vou falar é edificante? Até onde o que eu vou falar contribui para o debate? Ou eu só estou querendo, na realidade, destruir? Tumultuar a situação. Exatamente. Né? E aí, Marcos, o que você acha? Só pegando o gancho dela, né, é importante destacar que a questão do cancelar é diferente do discordar e do xingar, né? O discordar tem relação ao fato de eu não concordar com a sua opinião e mesmo assim eu lhe entender e a gente seguir em frente, né? O cancelar já é você expulsar, já é você eliminar o outro e aí, né, gera inúmeras consequências para essa pessoa que foi cancelada, né? E em relação ao xingar já parte por outro quesito, questão de palavrões, né? Insinuar várias questões. Isso daí é importante a gente frisar a questão do cancelar, né? Diferente dessas outras ações, desses outros subjetivos. E é também interessante a gente destacar que o cancelar, né, ele tomou proporções bem maiores por conta, acredito, da pandemia, né, em virtude de tudo ser remoto, e ele vem justamente, né, para acrescentar essas questões. E aí, dentro da psicologia, a gente já tem autores que colocam a cultura do cancelamento, né, essa nova forma e essa nova postura das pessoas se mostrarem virtualmente, né, e aí a gente, né, enquanto está fora dessa realidade, no sentido de um reality show, por exemplo, né, de tá ali julgando, né? Tá ali cancelando, tá ali discordando, né? Que são coisas totalmente diferentes daquele sujeito que está lá exposto. Olha, eu estou muito preocupado com esse momento que nós estamos vivendo em relação à saúde mental, gente. Eu confesso a vocês que
hoje, para mim, esse tema, eu acho que isso era tema para ser discutido dentro de sala de aula, sabe? Eu acho que a partir desse momento de pandemia, que as aulas estão retornando, eu acho que cada escola já deveria, como tem até lei que determina que a escola tem que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social. Eu acho que, sobretudo agora nesses novos tempos, porque essa pandemia tem feito assim, tem castigado demais a gente, não só no físico, mas também principalmente no psíquico. E aí, Marcos, eu te pergunto, como é que nós vamos sair dessa pandemia assim? De que forma a gente pode sair com outro olhar sobre saúde mental depois dessa pandemia? Porque uma coisa vai aparecendo atrás da outra, mas sempre o foco é essa história da saúde mental, né? E essa discussão importante que a gente precisa ter agora, especialmente durante a pandemia. Na sua opinião, como é que você acha que a gente vai sair dessa pandemia e quais as perspectivas, né, especificamente falando sobre saúde mental, das sequelas que isso pode deixar e que esse momento pode deixar em todos nós? Sim, ótima pergunta, né? Infelizmente ou felizmente, a psicologia ela vem tomar proporções bem maiores por conta desse período pandêmico, né? A gente veio ser mais solicitado, a gente vem ser mais contratado para fazer tipos de serviços por conta desse período que vivenciamos, né? Estamos vivenciando por conta da ansiedade, enfim, gera os transtornos psicológicos que acomete no próprio período pandêmico. E em relação a como vamos sair, né? Isso é bem complexo, né? A gente pode colocar a questão de uma procura bem maior em relação a uma melhor saúde mental, a buscar mecanismos da psicologia para que a gente possa sair menos sequelado desse período pandêmico. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora, acaba de chegar. O que a senhora acha do posicionamento da emissora, no caso a Globo, né, em não tomar uma atitude, tendo em vista que ela toma conhecimento dos malefícios que, talvez uma postura, né, de quem está cometendo um crime de xenofobia, por exemplo, né, ou manifestando isso, está acontecendo e que a emissora de repente não toma nenhum posicionamento. Há questionamentos, inclusive, de que essa moça teria até cometido crime lá dentro da casa, como é que isso influencia. Na opinião da senhora, o que a senhora acha disso? A gente tem que pensar primeiro que é uma TV aberta, comercial, qual é o objetivo principal da Globo? Lucrar com isso, lucrar com a polêmica. Então, assim, quanto mais repercute, mais audiência ela tem, direta e indireta, né? Então, para a Globo, ela não vai escolher qualquer participante, tem que ter polêmica dentro da casa. Então, para a Globo está tudo ótimo, o que não deixa de ser uma atitude responsável. Eu vi muita gente cobrando do diretor, né, o Boninho, muita gente cobrando a atitude dele, gente já querendo cobrar, inclusive, Marcos, do Conselho Regional de Psicologia, uma sanção para a Lumena, que é outra participante que é psicóloga, também está uma situação dela, é importante a gente dar uma olhada nela, e aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque ela não está lá como psicóloga, né? Então, você tem uma punição do Conselho de Ética de um determinado conselho, para uma pessoa que não está lá na condição de profissional, isso aí seria, né, injusto. Poderia até, de repente, haver uma nota de repúdio, uma advertência, a depender de cada conselho, né, profissional, mas as pessoas estão querendo ir às últimas consequências com esse cancelamento. É importante que a gente veja isso. E eu não vejo nenhuma manifestação, pelo menos para dizer, olha, a emissora não concorda com isso, os participantes estão livres para se manifestarem sobre os temas abordados, mas não é responsabilidade. Até aquele lembretezinho que no final das novelas tem, que geralmente essa é uma obra de ficção, não sei o que, explicando. Simplesmente a Globo ficou inerte, né? Porque é interessante, é importante a gente ter essa visão crítica. É importante para a Globo todo esse burburinho, né? Se fosse uma edição morna, sem... Você veja, por exemplo, a questão dessa situação da xenofobia, né? Todo mundo aqui do Nordeste se manifestando, indo assistir para comprovar, buscando os vídeos na internet, está dando audiência. Quanto mais audiência, mais patrocinador, né? Mais dinheiro para os cofres das organizações Globo. Eu li, não sei o que foi que eu li, mas eu li hoje pela manhã, mas no site confiável, não sei se foi, acho que foi no UOL, que tem fila de anunciantes, tem fila, o pessoal quer anunciar e não tem. Estão esperando para saber que horas vão anunciar, ou seja, de certa forma, é uma exposição de temas que precisam ser debatidos, nós precisamos discutir sobre xenofobia, sobre preconceito, sobre tudo isso.
Mas essa exposição que acontece, até que ponto isso pode ser discutido ou pode ser replicado, esse tipo de situação, né? O problema, eu acho que o Marcos até pode falar até melhor do que eu sobre isso, essa questão das consequências, eu falo mais do ponto de vista jurídico, mas assim, o direito e a psicologia, eles são ciências afins, né? A gente trabalha com é uma ciência humana. Então, assim, essa questão, infelizmente, quando você coloca uma pessoa misógina, uma pessoa xenofóbica, uma pessoa preconceituosa em evidência, você, de certa forma, você está dando visibilidade para aquele pensamento, né? E é como se você tivesse afiançando para as outras pessoas que até então estavam quietinhas, e eu vou entrar num ponto aqui, a questão da eleição do Jair Bolsonaro, por exemplo, ela trouxe à tona coisas que a gente não tinha muito, não achava que estavam nessa proporção, né? A gente sabe qual é o perfil do nosso presidente da República. Então, muita gente começou a se manifestar porque sentiu que aquele pensamento estava validado. Não é isso, Marcos? Então, tem esse problema. Por isso que é importante o debate. É por isso que a gente precisa desconstruir isso, mostrar que está errado. É importante lembrar, por exemplo, que intolerância religiosa, que preconceito racial, né, que a xenofobia, tudo isso é crime. Não é uma simples opinião. Antes de dar sua opinião, verifica se ela não é crime, se ela não vai ferir, se ela não vai prejudicar alguém. Então é importante esse debate, que as pessoas, antes de saírem replicando esse comportamento, elas pensem, porque de repente para Carol Conká lá em cima não vai ter tanta repercussão. Mas aqui, se você comete isso e alguém de repente resolve levar o caso à justiça, você pode responder por um crime, né? Também a gente pode citar essa questão da vacina da Covid, né? Diversos fake news, né? Tá aí à tona. A gente tivemos uma eleição, né? Basicamente fake news, né? De bastante fake news. E tratando essa questão da vacina, né? Se tem vários relatos, vários vídeos. E o importante é a gente, de fato, verificar, certificar, conversar com um profissional qualificado, as pessoas que estão na base de frente, para saber, né, a real situação, né? O motivo pelo qual está acontecendo, né? Então a gente coloca assim essa questão de você ir a fundo, de você não replicar aquilo que você escuta sem fundamento e sem argumentação sólida. Marcos, e Liliane, a gente já caminhando aqui para os nossos finalmente da nossa conversa, eu queria voltar mais uma vez à questão da saúde mental e da importância da gente procurar uma ajuda profissional, né? Ainda mais a gente percebe a importância dos psicólogos hoje em dia para nos ajudarmos a conviver com toda essa situação. Quem sofre com preconceito, quem sofre de ansiedade, que tem potência para esse tipo de doença, precisa procurar um profissional. A ajuda profissional é importante, né? Sim, esses quesitos que você falou, essas patologias, né, depressão, inclusive a ansiedade, a gente recomenda, né, a gente orienta que, dentre essas questões, procura-se o profissional psicólogo quando, no caso da ansiedade, quando a ansiedade já dificulta o seu trabalho funcional, dificulta o seu dia a dia, então interessante sim é procurar uma ajuda psicológica para que a gente possa estar trabalhando, tá fazendo um trabalho bem efetivo, né? Então parte para a questão psicológica, parte para o atendimento psicológico, a procura do profissional quando o seu funcionamento cotidiano, quando as suas relações, elas passam a ser interferidas, né? E aí você tem todo o descontrole, você não consegue ser mais funcional, né? Você não consegue funcionar. E é por isso que a ajuda profissional ela tende a ser importante. Tudo direito é a mesma coisa, né, doutora? Ajuda profissional sempre. Eu costumo, às vezes, o cliente me procura com alguma situação e já tinha me procurado antes, eu disse, olha, eu lhe orientei. Às vezes as pessoas procuram quando já estão com um problema. Deveriam procurar uma assessoria jurídica, por exemplo, antes, para evitar o problema, ou minimizar suas consequências, né? E eu acredito que no âmbito da psicologia, Marcos, também, né? As pessoas procuram muito quando já estão sofrendo gravemente do problema. E assim, eu particularmente, eu sou uma admiradora da psicologia, seria minha segunda opção, se não fosse o direito. Eu não fiz porque é melhor a gente investir no que a gente já está do que fazer uma segunda, né? Até questão de tempo e tudo mais. Mas eu acho que a gente deveria cuidar da saúde mental também da forma como cuida da saúde física, né? No trabalho de prevenção, não só quando está doente, mas cuidar da saúde mental para lidar melhor com os traumas, com as expectativas, lidar melhor com o outro, né? Para se conhecer melhor, para evitar que os problemas surjam, porque às vezes uma ansiedade vem, não é isso, Marcos? Por conta de vários outros problemas, né? Ali é só a ponta do iceberg, mas tem muita coisa. Se você tem um acompanhamento, se você tem condições de procurar um profissional para evitar
que o problema aconteça, principalmente num momento como esse que a gente vive de pandemia, eu acho importante demais a gente trabalhar essa questão da prevenção na saúde mental. Eu acho que a gente precisa também conversar um pouquinho sobre quebrar o tabu também de chegar até o profissional, porque às vezes a gente não sou doido não. Isso é coisa de gente que não... Exatamente, muito importante. Mas é o contrário, assim como a gente cuida da saúde física, né? Porque não adianta você estar com o corpo malhado, tá comendo bem, mas a sua cabeça não tá legal, você não tá legal. E assim, a saúde mental ela é fundamental, assim como a saúde física, né, Marcos? Eu acho que também precisa quebrar um outro tipo de preconceito, é o preconceito com a psicologia, né? Com a ida ao psicólogo, né? As pessoas precisam procurar isso com rotina. É por isso que eu digo que precisa estar dentro da escola, é por isso que isso precisa ser uma política institucionalizada pelos governos para fazer com que eu acho que depois da pandemia a gente vai caminhar muito bem, né, em relação a essa situação. Eu acho que nós vamos sair com outro olhar sobre a psicologia, mas ainda há aquém daquilo que a gente precisava, né, Marcos? Sim, ainda se existe um tabu muito forte nessa questão de uma procura, de chegar ao atendimento, por conta de uma coisa que já veio, né, enraizado culturalmente, né? Mas espera-se sim, e a gente já consegue identificar essa procura bem forte, né, pela psicologia, por conta de tudo isso que vivenciamos, né, por conta das consequências que isso acaba nos trazendo, né? Bom, doutora, obrigado mais uma vez, tá? Por ter aceito o nosso convite aqui para bater esse papo. Eu que agradeço, Alexandre, para assuntos jurídicos e aleatórios. Estamos aqui, é um prazer sempre. Um abraço para todos vocês. Marcos, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Obrigado também pelo espaço.